poderia participar desse encontro aí. Pode, é casado, você pode. Se você é novo convertido, pastor, eu quero participar, vai poder também, tá? Não vai ter nada lá que ninguém secreto não. Então, se você quiser participar, você pode participar sim. Pode convidar alguém também que queira participar, sem problema. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12 e versículo de número 1. Eu vou ministrar o assunto sobre o Espírito Santo, então vou ler apenas um texto para, como é comum, nós iniciarmos lendo um texto bíblico. Quem encontrou primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1? Amém? Paulo vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos ministrando, falando, aprendendo sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Já fazem 2 terças-feiras que nós ministramos sobre o Espírito Santo. Falamos que o papel do Espírito Santo não é provocar emoções em nós, mas formar o caráter de Cristo em nós. Também falamos na terça-feira passada que a pessoa que tem o Espírito Santo morando nela, ela tem a vida totalmente transformada por Ele, pois justamente é este o papel do Espírito Santo, formar em nós a natureza de Cristo. Também nós aprendemos que os discípulos de Jesus, eles nunca mais foram os mesmos depois que foram cheios do Espírito Santo. Enquanto eles andavam com Cristo, eles tinham atitudes ainda carnais, como querer que Deus mandasse fogo do céu para consumir os samaritanos, ou Pedro, por exemplo, negou a Jesus quando foi questionado se ele andava com Cristo. Tomé não acreditou que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, ou receberam o Espírito Santo, Pedro, aquele Pedro medroso, sanguíneo, que é inconstante, ele agora é cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Os discípulos estão sendo acusados no capítulo 2 de Atos que aquele batismo, eles estão embriagados, eles pensam que eles estão embriagados, mas Pedro se levanta, prega um sermão, e naquele sermão, estando Pedro cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas naquele dia aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós também estudamos que é Ele, o Espírito Santo, que é responsável para nos regenerar, ou seja, nos tornar nova criatura. Eu li um texto nesta noite, o primeiro texto que você acompanhou, que fala ali acerca de 2 tipos de comportamentos, né? O comportamento do ímpio, aquele que são o comportamento dos filhos da desobediência, e o comportamento daquele que tem Jesus, que deve ser contrário àquele que está no mundo. Então esta mudança de comportamento, ela não é provocada pelo conhecimento acadêmico, pelo conhecimento secular, pela posição social, qualquer outra coisa. É o Espírito de Deus quem provoca, quem produz esta regeneração, esta mudança do velho homem para a nova criatura. E também, estou trazendo um resumo aqui para você se sintonizar, para nós iniciarmos propriamente a ministração de hoje. Nós estudamos que depois do batismo no Espírito Santo, lá em Atos 2, a igreja passou a ser mentoreada, orientada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje, nós vamos estudar, se der tempo, se não encerraremos essa ministração na terça-feira que vem, nós vamos ministrar sobre o fruto do Espírito, sobre os dons de ministério que o Espírito Santo dá à igreja, e também, por último, iremos estudar sobre os dons
dons do Espírito, os dons de poder, a capacitação que o Espírito Santo dá para nós podermos fazer a obra de Deus aqui na terra. Então, irmãos, nós sabemos muito bem, e vocês já nos ouviram falar aqui, que é possível, né? Nós ministramos aqui numa terça-feira, e depois eu fiz um corte da mensagem, né? Nós falávamos aqui, que é possível uma pessoa ser batizada no Espírito Santo e mesmo assim se perder. Mesmo assim perder a salvação. Aí tinha uma irmã nossa que comentou lá: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade. Porque Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, 21, que haverá pessoas que estiveram na igreja, que operaram milagres, falaram em línguas, expulsaram demônios, mas viviam na iniquidade. Porque os dons do Espírito Santo, eles são de Deus para o homem. Eu vou falar isso aqui na última parte da mensagem. Quando Deus me usa, quando Deus te usa em qualquer dom do Espírito, não é você que é beneficiado, é a pessoa que recebe a ministração do dom. E esse dom não é seu, é do Espírito. E às vezes a pessoa pode pensar assim: mas eu estou em pecado, eu estou transgredindo, eu estou falhando com a santidade, mesmo assim Deus está me usando. E se Deus está usando, não é porque Deus está validando o seu pecado, não. É porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os dons de Deus são sem arrependimento, e o dom é de Deus para quem é beneficiado pelo dom. Então o dom não pode salvar. Então os dons é de Deus para o homem. Só que o fruto do Espírito, diga comigo, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é do homem para Deus. É diferente. O que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo, ele é a manifestação do caráter de Deus na vida do cristão. Ou seja, às vezes a pessoa ela pode ser usado, pode pregar muito bem, cantar muito bem, ou usado em outros dons, mesmo assim perder a salvação. Mas se esta pessoa tiver o fruto do Espírito, mas não for usado nos dons do Espírito, essa pessoa não vai perder sua salvação. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o caráter de Deus na vida do crente. Então vamos ler novamente. Eu leio na terça-feira, Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 19. Porque aqui tem uma antítese, tem um contraste. E vamos ler essa antítese então, do texto. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz aqui: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, que é a mesma coisa de ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, existe mais. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Isso aqui é Paulo quem está dizendo, que os que cometem tais coisas, complete para nós aí, não herdarão. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Aí aqui o contraste agora. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, dependendo da tradução, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Aí ele diz aqui: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos no Espírito, terça-feira eu chamei a atenção da igreja. Todas as vezes que você lê a palavra Espírito na Bíblia com E maiúsculo, essa palavra está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Quando você lê a palavra Espírito com E minúsculo, é o Espírito do homem, o seu Espírito. Então aqui é o Espírito Santo, está dizendo aqui: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito.
Então não é só viver, mas também andar. Andemos aqui, o verbo, o tempo do verbo está aqui. O tempo do verbo é um andar contínuo no Espírito, um andar permanente no Espírito. Então observe que aqui é um contraste das obras da carne com o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é a formação do caráter de Deus em nós, né? Observe que o texto não tem a palavra no plural. A palavra fruto está no singular. É um fruto com pelo menos aí 9 características, né? 9 características. Então veja bem, na teologia, não na Bíblia, tá? Na teologia, os teólogos dividem o fruto do Espírito em 3 grupos. Quantos grupos? 3. Em 3 grupos. Os 3 primeiros: amor, paz e alegria. Diga comigo: amor, paz e alegria. Esses 3 primeiras características do fruto são chamadas de virtudes universais ou bênçãos internas. Por quê? Porque são virtudes que só podem ser manifestadas quem tem dentro de si mesmo, quem já as possui, né? É abstrato, todos nós sabemos. Os sentimentos não podem ser vistos, são abstratos, mas podem ser manifestados. Então amor, paz e alegria, que são características do fruto do Espírito, os 3 primeiros características, são chamadas de virtudes universais ou bênçãos internas, porque se manifesta de dentro para fora. As 3 seguintes é longanimidade, benignidade e bondade. São chamadas de virtudes sociais ou bênçãos externas, porque você não pode exercer longanimidade para você mesmo, você não pode exercer bondade para você mesmo, e você não pode ser benigno para você mesmo. Longanimidade, benignidade e bondade, chamadas de bênçãos externas, porque essas virtudes são manifestadas para o próximo. Por isso que são chamadas de bênçãos externas, diferente das 3 primeiras. Porque, repito, você não pode ser longâmino para você. A Bíblia diz que Deus é longâmino. O que é ser longâmino? É ser tardio em se irar, tardio em manifestar a ira. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ser longâmino, a Bíblia diz que nós temos que ser tardio em se irar com o próximo. Devemos ser cedos para liberar perdão, mas tardios para liberar mágoa ou ódio, ou tardios para liberar sentimentos contrários à convivência social. É por isso que são virtudes externas, virtudes sociais. Repito, ninguém pode ser longânimo para si mesmo. Então, longanimidade, benignidade. O que é ser benigno? Benigno é falar o bem. Está escrito na Bíblia Sagrada, num texto semelhante ao texto que eu li, de Colossenses 3, que está lá em Efésios 4 e 25, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa ou a que servir para edificar aqueles que a estão ouvindo. Então Paulo ensina que da boca do crente não pode sair palavra torpe, ou seja, ele não deve falar aquilo que não edifica, né? Como é que uma pessoa dá glória a Deus na igreja, mas no trabalho chama por Satanás, por diabo, diz palavrão com sua boca, e fala o que é mal? Esse tipo de comportamento se encontra lá na questão da impureza, que é a primeira obra da carne. As obras da carne são manifestas, são impureza, que tanto são os pensamentos impuros, como o falar impuro. Então benignidade é falar bem, e bondade é fazer o bem. É muito fácil eu fazer o bem para mim mesmo, não. É claro, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas ninguém pratica nessa virtude, ninguém pratica bondade para si mesmo. A bondade é para o próximo. Então as 3 primeiras virtudes são internas. As 3 segundas virtudes são externas, são sociais. Tem a ver com a convivência. Eu não sei se você prestou atenção, na leitura que nós fizemos das obras da carne. Vamos olhar de novo? Vamos olhar de novo?
na leitura que nós fizemos, eu vou procurar aqui usar o celular, não é para acessar a internet não, é para acessar uma outra tradução, tá? Só para vocês entenderem. Veja bem, se você ler as obras da carne, que está no versículo 19, nós vamos encontrar aqui, as 3 primeiras são prostituição, que tem uma tradução que diz imoralidade sexual, impureza e lascívia. Essas 3 primeiras obras da carne está falando de pecados de imoralidade sexual. Tanto a prostituição como a impureza são pensamentos imorais, como a lascívia, que é o desejo imoral. Então veja bem, que as 3 primeiras obras da carne têm a ver com pecado de imoralidade sexual. Aí depois nós vamos ter 2 pecados de ordem religiosa. Observe, idolatria e feitiçaria. Então 3 primeiros têm a ver com imoralidade sexual. Depois nós temos 2 obras da carne que têm a ver com pecados de ordem religiosa, que é idolatria e feitiçaria. Agora observe o resto. Tem aqui inimizade. Eu vou ler aqui nessa outra tradução para você entender melhor, tá? Aqui diz assim, ó, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. Olha o tanto de obras da carne que tem a ver com o convívio social. Tudo isso aqui tem a ver com convívio social. Tudo, ciúme, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensão, facção. Veja bem, se você observar as obras da carne, a maioria das obras praticadas pela carne do velho homem tem a ver com pecados de ordem social, de convivência. Eu repito aqui, é por isso que nos 10 mandamentos, quantos mandamentos? 10, lá no decálogo do Antigo Testamento, só 4 mandamentos têm a ver com Deus, os 4 primeiros, e os outros 6 mandamentos têm a ver com convivência. Veja como é sério. Por isso que o Espírito de Deus coloca aqui, dentro do fruto do Espírito, 3 características que têm a ver com o nosso relacionamento com as pessoas com quem eu convivo, de ordem social. Aí deixa eu completar aqui. Depois nós vamos ter aqui, ó. Depois nós temos uma obra da carne de ordem pessoal, que é a embriaguez. Depois nós temos um outro tipo de pecado de ordem de imoralidade sexual, que são orgias, que a orgia envolve a imoralidade sexual misturada com comida e bebida. Aí tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então veja bem que a maioria dos pecados da obra da carne é de ordem social. Por isso que Deus diz que nós precisamos ser longâmino, ser benigno e precisamos praticar a bondade. Agora, as 3 últimas virtudes é fidelidade, mansidão e domínio próprio. São chamadas de outras virtudes ou bênçãos ascendentes. Olha que coisa tremenda. As 3 primeiras virtudes do fruto do Espírito é de ordem interna. As 3 segundas virtudes é de ordem externas. E as 3 últimas têm a ver do nosso relacionamento com o Pai, de ordem ascendente. É fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, são virtudes que nos eleva para cima. São virtudes que nos faz crescer em Deus, que nos faz crescer em Cristo. Meu irmão, minha irmã, igreja, não adianta eu ter 50 anos de crente se eu não cresci em Cristo. Se eu ainda sou menino, se eu ainda sou o mesmo, se a minha vida cristã não mudou. Então veja que são as bênçãos ascendentes, as bênçãos que nos levam para cima, as bênçãos que nos elevam a crescer. Então quando a Bíblia fala de fidelidade, está falando de fidelidade com Deus. Quando fala de mansidão, está falando de dócil diante de Deus. E quando está falando de domínio próprio ou temperança, está falando de controlados por Deus. Isso aqui é tremendo, irmão. Você não tem ideia. Olha, Jacó, não está nem aqui, mas o Espírito de Deus está me trazendo. Quando Jacó era um esperto, né? Jacó era aquele homem
aquele tipo de crente, porque Jacó era crente do Antigo Testamento, mas ele era aquele tipo de crente que gostava de tirar vantagem de todo mundo, de passar a perna em todo mundo. Ele era aquele tipo de cristão que gostava de passar a perna em todo mundo. E ele está engana seu irmão, engana seu pai. Depois ele vai para a casa do seu tio, lá ele é enganado, mas ele nunca é mudado. Jacó é o tipo de crente que tem experiências com Deus, mas as experiências que ele tem não mudaram ele. Então 20 anos depois que ele está lá na casa do seu tio Labão, e Deus manda ele voltar para Betel, onde 20 anos atrás ele tinha se encontrado com Deus, naquela visão da escada. Se você conheceu da Bíblia, você vai lembrar. Jacó volta. Quando Jacó volta, o irmão que ele tinha enganado há 20 anos atrás, que é Esaú, fica sabendo que Jacó está vindo. E Esaú já está vindo ao encontro de Jacó com 400 soldados formados na sua casa, guerreiros. Saul se lembra o que ele fez com o irmão dele. Porque às vezes a gente faz as coisas, se esquece, só se lembra quando o negócio aperta, né? Ele se lembra. E o texto vai dizer, eu não tenho tempo de ler com vocês, mas se você ler toda a Bíblia, você vai lembrar. O texto vai nos dizer que Jacó agora é tomado de um pavor e de um temor muito grande. Então ele atravessa todo o seu clã, todo o seu povo, o Val de Jaboque, e volta. Quando ele vai lutar com Deus, Jacó é tão esperto que até de Deus ele quer tirar vantagem. Você sabia que tem crente que até de Deus ele quer tirar vantagem? Ele luta com Deus no Val de Jaboque, o anjo luta com Jacó, porque ele vai orar com medo do seu irmão. Ele sabia que tinha roubado a bênção do seu irmão 20 anos antes. E o seu irmão vem ao encontro dele com 400 soldados. Ele está orando com muito temor. E aí de repente aparece o anjo do Senhor, que é Cristo no Antigo Testamento. E aquele anjo, a Bíblia diz que aquele anjo começa a lutar com Jacó como homem, não como Deus, como homem. E Jacó está lutando com ele, luta a noite toda. Sim ou não? Sim. Quando o dia está raiando, olha a esperteza de Jacó. O anjo diz: agora você me solte que eu vou embora. Eu quero ir, preciso ir porque o dia está raiando. Jacó disse: eu não te solto se tu não me abençoar. Jacó é tão esperto que ele quer tirar vantagem até de Deus. Eu só te solto se tu me abençoares. Só que quando alguém pensa que quer tirar vantagem de Deus, eu vou dizer para você: se você acha que você é esperto, Deus é mais esperto do que você. Deus vai se alongando, Deus vai dar corda, mas um dia Deus vai te chamar para o Val de Jaboque, viu? Aí Deus diz assim para Jacó: não, eu vou te abençoar, mas me diga qual é o seu nome primeiro. 20 anos atrás, o mesmo pai de Jacó, que era Isaac, que estava cego, ele, disfarçado do seu irmão Esaú, perguntou para ele: qual é seu nome? Ele disse: eu sou Esaú. Porque para o homem, às vezes nós podemos enganar, mas para Deus não tem jeito, irmão. Qual é o seu nome? Aí meu nome é Jacó. Porque para Deus, irmão, não tem como enganar. É igual Isaías. Isaías está lá no capítulo 3 e 4 dizendo: ai daqueles, ai daqueles. Aí quando ele encontra com Deus no capítulo 6, diz: ai de mim. Entende? Aí ele disse: ó, Senhor, para ti não tem como mentir. Meu nome é Jacó. Enganador, suplantador, passador de perna nos outros. Eu estou cansado, não quero mais ser. Porque uma pessoa, irmão, que vive assim, ele nunca vai ser feliz na sua fé. Digo a verdade. Uma pessoa que vive, diz que serve a Deus, ele nunca vai ser completo em Deus. Aí Deus disse: então, como você foi sincero, estou parafraseando o texto, né? Que você foi sincero comigo. A partir de agora você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Porque Deus, quando ele, no Antigo Testamento, ele não só mudava o homem, mas se o nome desta pessoa trouxesse coisa ruim, quando Deus convertia essa pessoa, Deus mudava o nome dele também. Você será chamado de Israel, aquele que luta com Deus na nossa tradução. Mas na tradução do texto original é aquele que deixa Deus governar. Porque uma coisa é eu ser crente, eu governar minha vida. Outra coisa é eu ser crente e Deus governar minha vida. É por isso que a última virtude do fruto do Espírito é temperança, é domínio próprio. Ou seja, é aquele a quem Deus controla.
Eu não entendo, tem pessoas que dizem assim, eu sou crente, mas eu não consigo me controlar. Não, mas se você tiver o fruto do Espírito, Ele vai te ajudar a te controlar. Então veja bem, o fruto do Espírito, que é, eu vou falar agora o contraste de cada um deles. Por exemplo, primeira característica do fruto é qual? É qual, irmão? Gente, amor. Qual é o contraste de amor? Ódio, egoísmo, ciúme e ressentimento. A segunda característica do fruto do Espírito é o quê? Paz. Qual é o contrário disso? Preocupação, temor, lutas, conflitos e tensões. Você lembra do texto que nós lemos nesta noite? Se você prestou atenção, diz assim: e a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Você prestou atenção na leitura que eu fiz lá? Está falando de uma série de comportamentos. Mas o que Paulo está dizendo assim? Quando você observar, fizer uma autoavaliação da sua vida, e você perceber que no seu coração você tem a paz de Cristo, então não aceite a acusação do inimigo. Fique em paz, porque a paz de Cristo vai ser o árbitro no seu coração. Ela vai dizer se está tudo ok ou se está tudo errado. Quando existem pessoas que servem a Deus, mas não têm paz, a paz de Cristo, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu sou servindo a Deus, eu não sei se Deus está comigo, significa que essa pessoa está com alguma coisa errada na sua vida. Porque Paulo diz no texto que lemos, lá no início, que a paz de Cristo é o árbitro. Ele diz, não, você está bem, você está ok, porque paz é interior. Entende isso? Então quando um crente vive constantemente sem paz, alguma coisa está errada na vida desse crente. Então veja bem, qual é o contrário de paz? Preocupação, temor, luta, conflito e tensão. Terceira característica do fruto é qual? Alegria. Que é o contrário de alegria? Tristeza, desgosto, depressão. Não a depressão enfermidade, mas a depressão porque a pessoa realmente não tem ânimo. O ânimo por causa do desgosto. A autocomiseração, que é aquela pessoa que está sofrendo, não quer se libertar do sofrimento e ainda quer chamar a atenção dos outros para o seu sofrimento. Entende? A alegria, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Fale aí para a pessoa que está do seu lado: Deus não pode usar uma pessoa triste. Eu não estou falando da tristeza, aquela, não. Todos nós temos momentos de tristeza na vida por causa da luta. Eu não estou falando desse tipo de tristeza. Estou falando da tristeza que a pessoa carrega, que nunca nada lhe faz lhe dar contentamento. É por isso que Deus, toda vez que chamou uma pessoa para Ele usar, a primeira coisa que Ele diz: tem de bom ânimo. Por quê? Porque Deus não pode usar uma pessoa desanimada. E se a alegria é o fruto do Espírito, irmão, nada, e é uma virtude do fruto e é interior, nada que acontece de fora pode roubar a alegria de dentro. Muito bem. Aí nós temos longanimidade, é a mesma coisa de paciência. O que é o contrário de longanimidade? Impaciência, impetuosidade e irritabilidade. Conhece uma pessoa assim? Não diga não. Impetuosa, pessoas que tomam, é impetuoso. Irmão, a pessoa impetuosa que toma atitudes com ímpeto, que não pensa, que não raciocina, que não julga antes de tomar a decisão, ele vai sempre quebrar a cara. Essa pessoa sempre vai se frustrar na vida e ainda vai, às vezes, colocar a culpa em Deus, porque não consultou a Deus, não perguntou a Ele, não questionou com Deus, não raciocinou, agiu por ímpeto. Quem age por ímpeto, muitas das vezes vai perder até mesmo os privilégios divinos. Olha a história de Saul, que Samuel disse para ele: olha, me espere 8 dias, 7 dias, e depois eu vou fazer um sacrifício, e Deus vai dar vitória contra os filisteus.
Quando foi no 7º dia, o dia não tinha terminado, Saul disse: traga-me um cordeiro, porque eu vou sacrificar, porque Samuel ainda não chegou, e os soldados estão desertando, e eu tenho que vencer a batalha. Quando ele sacrificou o cordeiro impetuosamente, porque não era ofício de rei fazer sacrifício, era do sacerdote, Samuel chegou. Samuel disse: se você tivesse obedecido ao Senhor, o teu reino teria sido confirmado. Mas agora, porque você o desobedeceu, Deus tomou de ti o reino e já deu a outro melhor do que você. Irmão, a impetuosidade é o contrário da longanimidade. Então, Moisés era o homem mais manso da terra, mas quando ele perdeu a paciência, o que aconteceu com Moisés? Perdeu o direito de entrar na terra. A Bíblia diz que quando Miriam e Arão se levantou contra Moisés, Deus disse: por que vocês se levantam contra Moisés, sendo ele o homem mais manso da terra? Mas o povo no deserto roubou tanto o juízo de Moisés, que Moisés lá, quando estava para entrar já nas terras de Moabe, na fronteira da terra de Canaã, o povo começou a murmurar contra Moisés, 40 anos murmurando contra o líder deles, Moisés, murmurando, nós queremos água, nós vamos morrer nesse deserto, nós queremos água. Aí Deus diz: Moisés, vem cá, o povo quer água, quer, então fale a rocha, e ela verterá água. Moisés pega o cajado, e Moisés perde a paciência, e diz: por acaso eu sou Deus, para vocês murmurarem contra mim? Quem é Arão? Aí pegou a vara e feriu a rocha. Quando ele feriu a rocha verteu água. Mas Deus falou para ele assim: Moisés, porque você não me obedeceu na orientação que eu te dei, você suba ao monte, espie a terra, que o povo vai entrar, mas você não vai entrar na terra, porque você não me obedeceu. Você já parou para pensar quantas coisas nós perdemos porque agimos com impetuosidade, com impaciência, e ainda é irritabilidade? É o contrário de longâmino. Próxima virtude, qual é? Bondade. Qual é o contrário de bondade? Crueldade, grosseria, rispidez, agressividade e tirania. Próxima, benignidade. Qual é o contrário de benignidade? Maldade, perversidade, imoralidade e avareza. No texto que eu li diz ganância, que é idolatria. Toda avarenta é idólatra, porque o Deus dele é o dinheiro. Aí próximo, fidelidade. Qual é o contrário de fidelidade? Negligência. Porque fé, tem tradução que diz fé, mas é fidelidade, ou seja, fiel a Deus, fiel para com Deus. Tem pessoas que elas têm medo. Às vezes, eu já falei aqui, o pastor está chegando, lá vem o pastor, fala meu Deus, lá vem o pastor. Irmão, você tem que ter temor de Deus. Se você for fiel a Deus, você não tem o que temer. Fidelidade ao Senhor. Então, o contrário de fidelidade é negligência, irresponsabilidade, desonestidade e deslealdade. Se um crente ele tem o fruto do Espírito, ele é honesto. Olha, irmão, olha aqui para mim. Eu tenho 30 anos de crente. Estou terminando de ler a Bíblia agora pela 29ª vez. Eu tenho uma coisa na Bíblia, dentre tantas, que Deus se agrada, é da integridade. Deus se agrada do homem e da mulher íntegro. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode se esforçar, mas nunca queira ganhar nada de forma desonesta. Seja íntegro. A palavra íntegro significa inteiro, completo. É uma das características de virtudes que Deus diz de Jó. Quando Satanás comparece perante Deus, Deus diz: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, homem inteiro. O que adianta você, como crente? Estou dizendo você no contexto geral, tá? Não estou, no contexto geral, só para você pensar. O que adianta você desfrutar de benefícios terrenos aqui, de dinheiros, frutos de conquista desonesta sua? O que adianta? Porque passou a perna em alguém, ganhou de forma desonesta de uma pessoa. Irmão, não adianta. Porque olha, a Bíblia Sagrada diz: quem cava uma cova cairá nela, e quem rola uma pedra será esmagado por ela. Seja íntegro.
nem que você faça uma refeição por dia de forma honesta. É melhor do que você ter um boi cevado de forma desonesta. Seja fiel ao Senhor. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Fidelidade, mansidão. Qual é o contrário de mansidão? Orgulho, dogmatismo, inducabilidade e cristicismo. Porque existem pessoas, irmãos, que tem uma frase que diz assim, que tem pessoas que dizem: irmão, ô Claudeli, eu posso fazer uma crítica construtiva? Mas o cara não constrói nada. Tem uma frase que diz: não receba crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Porque tem pessoas que não fazem nada, eles não ajudam em nada, eles não contribuem em nada. Esses dias eu fiquei sabendo, irmão, eu vou falar, Jesus. Esses dias eu fiquei sabendo que se levantou um rapaz aí, que vem um culto de vez em quando, não ajuda em nada na igreja. Se levantou para ir lá no mesário, mandar ele baixar o som. Irmão, eu queria que o mesário tivesse mandado me chamar, eu conversar com esse rapaz. Eu ia dizer para ele: você não congrega, você não ajuda em nada, você não contribui em nada, que você quer se meter nas coisas da igreja, não é? Tem pessoas que a vida delas é só criticar os outros, só criticar. Eu nunca vê nada que sirva. Porque o criticismo é o contrário da mansidão. Amém? Silêncio total no arraial aqui, tudo bem. Domínio próprio ou autocontrole? Qual é o contrário disso? Rebeldia, indisciplina, desordem, fraqueza de vontade. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pastor mesmo, de ovelha, né? O pastor estava colocando ração lá dentro do curralzinho das ovelhas. Veio um carneiro, deu uma amarrada no pastor, jogou ele lá do outro lado. Aí o pastor se levantou, foi fazer de novo, né? Irmão, tem crente que é desse jeito, igual desse carneiro, rebelde, desobediente, indisciplinado, desordenado. Ele não quer obedecer. Qual é o papel? Nós vamos aprender, se der tempo, sobre os dons ministeriais, que o papel do pastor é orientar, é guiar. Mas tem pessoas que não querem ser guiados, não querem ser ensinados, são indisciplinados, desobedientes. O que significa? Significa que o fruto do Espírito Santo ainda não foi desenvolvido na vida desta pessoa. É perigoso até esta pessoa nem ter nascido de novo. Entendeu, irmão? Então o que acontece? Nós precisamos desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito. Irmão, a partir de hoje, que esta frase faça parte da tua oração: Senhor, me ajuda a desenvolver na minha vida o fruto do Espírito. Todo crente, irmão, tem crente orando, pedindo carro, pedindo dinheiro, pedindo aumento de salário, irmão, peça para Deus te dar o fruto do Espírito. Se Deus te der o fruto do Espírito, e você desenvolver na sua vida o fruto do Espírito, todas as outras virtudes Deus colocará sobre a sua vida também. E o fruto do Espírito, repito, o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo. Nós não temos esse fruto completo na nossa vida, mas esse fruto precisa estar em desenvolvimento. Todas as suas características precisam estar em desenvolvimento. Não existe um fruto. Toda vez que eu falo sobre o fruto do Espírito, quem já me ouviu vai ouvir mais de uma vez, eu dou esse exemplo. Por exemplo, você vai no mercado, você compra uma mexerica. Vou dar o exemplo da mexerica, que é o mais certo. Quando você abre a mexerica, ela é cheia de quê? De gomos. Quando você tira a casca, falta algum gomo da mexerica? Não. Todos os gomos estão ali. O fruto é inteiro. Pode não estar pleno, mas está em desenvolvimento. Então todos nós, às vezes você tem uma característica do fruto do Espírito mais acentuado do que outro, mas todos nós temos que orar constantemente pedindo a Deus: Deus, me ajuda a desenvolver na minha vida cristã o fruto do Espírito. Eu vou dizer, Jesus, para de ficar sentado nas mesas de jantar, nas mesas de
de churrasco e comendo, churrascando a vida dos outros. Em nome de Jesus, né? Reúne a família, reúne os amigos, vai falar sobre as coisas do céu, sobre as coisas que edifica. Deixa a vida dos outros para lá. Que tem pessoas, irmãos, que jantam a vida de uma pessoa, toma o café da manhã da vida de um, almoça a vida do outro e janta a vida do outro na mesa. Vamos orar para Deus nos dar o fruto do Espírito. Amém? Muito bem. Vamos ler agora Efésios. Efésios, ou melhor, deixa eu concluir aqui. Além do fruto do Espírito, o Espírito Santo dá à igreja o que nós chamamos de os 5 dons básicos de ministérios. Esses dons são o fundamento sobre o qual a igreja se firma. Vamos ler Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 7, versículo de número 12. Eu vou só ler com vocês, mas não vou comentar. Por que eu não vou comentar? Porque falta 10 minutos para as 9. E se eu for falar dos 5 dons de ministério hoje, não dá tempo eu falar. Eu vou ter que ir até 9h30, 9h40. Então nós vamos ler e vamos orar. E aí terça-feira nós falaremos sobre os 5 dons de ministério que Deus deu à igreja para firmar a igreja. Vamos ler. Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Preste atenção, eu vou ler de novo isso aí. A graça foi dada a cada um de nós, segundo o que, irmão? Medida, a medida da graça. Preste atenção nessa palavra, segundo a medida da graça do dom de Cristo. Deus é soberano, sim ou não? Deus é Senhor, sim ou não? Os dons é do homem ou é do Espírito? Então Ele dá a medida que Ele quiser a cada um, do tanto que Ele quiser, como Ele quiser, segundo a medida da graça que Ele decidir dispensar a cada pessoa. Entende o texto? Ah, mas por que Deus levantou fulano de tal, prega no Brasil inteiro ou não prega? Porque Deus dá a medida como Ele quer, segundo a graça que Ele reparte para cada um. Se fosse ficar aqui, eu ministrava uma terça-feira só nesse assunto aqui, para mostrar que muitas das vezes a pessoa, por que existem pessoas na igreja infelizes? Porque às vezes Deus chamou essa pessoa para fazer um trabalho, um serviço, mas ela está olhando para o serviço do outro. Mas por que Deus não me deu esse ministério? Por que Deus não me deu esse dom para cantar? Por que Deus usa fulano que prega tão bem e não eu? Por que irmão? Porque Deus dá conforme a medida da graça que Ele reparte para cada um. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então o que nós temos que fazer? O que nós temos que perguntar para Deus? Senhor, o que o Senhor tem comigo? E segundo a medida da graça que o Senhor me deu, eu quero cumprir meu chamado, eu quero cumprir meu ministério. Mas vamos lá. Vamos lá. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e o que mais? Deu o que? Dons a quem? Aos homens. Aqui está dizendo que quando Jesus foi para o céu, levou cativo o cativeiro, quer dizer, o seu de Abraão, levou consigo, mas aos homens, ou seja, a igreja, homem aqui não é homem, é homem masculino, homem aqui é espírito, homem e mulher, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora olha o versículo 11. E ele mesmo deu. Quem foi que deu? Pastor Arnaldo? Não. Quem foi que deu? Jesus. Ele deu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Observe aí que tem uma conjunção aditiva. Na gramática, para que serve a conjunção aditiva? Adicionar uma frase à outra. Então ele fala pastores e mestres,
Porque a uns ele dá o dom de pastor, mas a outros ele dá o dom de pastor e mestre. Tem outros que Deus dá só o dom de mestre, mas tem mestre que é mestre, mas também é pastor. Por isso que só aí tem uma conjunção aditiva: pastores e mestres. Agora, ele deu esses ministérios para a igreja. Agora, deu para quê? Para que ele deu? Porque Deus não faz nada sem propósito. Diga comigo: Deus não faz nada que não tenha propósito. Nós às vezes, irmão, vivemos uma vida sem propósito. Não tem coisa pior do que um ser humano viver uma vida sem propósito. Deixa eu perguntar para você, você não precisa responder para mim. Qual é o propósito da sua vida na terra? Para que você nasceu? Por que você existe? O que você está fazendo e para onde você está indo? Você sabe responder essas perguntas? Existe uma frase de um grande filósofo que ele diz assim: poucas pessoas vivem, a maioria das pessoas apenas existem. Mas por que a maioria das pessoas apenas existem? Porque a grande maioria das pessoas não descobriram o seu propósito de vida. E às vezes, pessoas colocam todas as suas energias e toda a sua força na conquista de coisas deste mundo. Ali foi o propósito de vida dele. Só que quando ele morrer, não vai poder levar nada. Eu não estou dizendo que você não seja uma pessoa trabalhadora, que tenha sonhos aqui enquanto está aqui, não é isso que eu quero falar. Mas eu estou falando do propósito real. Essas outras coisas são secundárias. Essas outras coisas biblicamente são secundárias. Quem conhece a Bíblia sabe. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que descobrir meu propósito, porque tudo que Deus faz é com propósito. Então vamos lá, vamos dizer para qual é o propósito, e depois na terça-feira falaremos sobre cada dom de ministério desse. Então veja bem, ele diz aqui, ele deu, falamos aqui, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você é santo, irmão? Você é santo ou não é? Tem alguns irmãos que estão com dúvida, eu vou perguntar de novo. Você é santo ou não é santo? A Bíblia diz que é. Santo, sujeito a pecar, mas é. Paulo, toda a carta que Paulo escreveu, ele vai dizer assim: aos santos da igreja em Corinto, aos santos da igreja em Éfeso, aos santos da igreja em Colossos. Então, se você tem dúvida, então eu acho que você tem que repensar a sua fé, porque no céu só entra o quê? Está na Bíblia isso ou não? Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, sedes vós santos em toda a vossa maneira de... Então, para que Deus deu à igreja os dons de ministério? Para o aperfeiçoamento dos santos. Ele diz aqui mais: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Quem tem uma tradução que não é varão perfeito? Homem perfeito, homem pleno. Ou seja, um cristão pleno, cheio de Deus, pleno na sua vida, no seu cristianismo. Uma pessoa plena em Deus. Volte para casa com essa pergunta na sua mente. Você como crente, pelo tempo que tem, você é pleno em Deus? Para que seja completo, para que seja pleno. Diz o texto: varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmão, eu vou dar uma paradinha, porque, me perdoe, irmão, sou pastor. Me perdoe essa seriedade. A pessoa vem para o culto de terça-feira, culto de ensino, se levanta do culto para ficar conversando do lado de fora, para entrar quando o culto termina para fazer a oração. Como é que pode um negócio desse? Mas vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Para que não sejamos mais o quê, irmão? Meninos inconstantes. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, diz versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga assim comigo: depois que eu nasci em Cristo, a Bíblia me manda crescer. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Então, terça-feira nós vamos estudar sobre os dons do ministério, para o crescimento dos santos, para o crescimento da igreja, e vamos entender o que significa cada dom ministerial. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Comece a orar. Deixe Deus ouvir a cor da tua voz. Pode você mesmo. Cante aí um hino de adoração. Todo hino é de adoração, né? Então, vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que nos ajude a desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito, que nos ajude a entender o propósito de Deus para a nossa vida, entendermos em qual ministério Ele nos colocou, que todo crente é chamado para ministrar ao corpo de Cristo. Vamos orar. Vamos falar com o Pai nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Oh Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos. Reconhecemos a tua grandeza, a tua graça, o seu poder, sua majestade, sua soberania, sua misericórdia. Reconhecemos que não há outro Deus além de ti, que nós precisamos do teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo também não há o fruto do Espírito. Há características do fruto do Espírito que são mais latentes, outras mais deficientes, mas nós oramos para que nos ajude a desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito. Senhor, meu Pai, eu ouvi esta tarde o pastor dizendo que nós estamos vendo a geração mais difíceis de crentes na terra, mas nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude a entendermos o propósito do Senhor para a nossa vida, na vida do Teu filho, da Tua filha, dos santos aqui reunidos nesta noite, Pai. Bendita seja a Tua glória, bendito seja Teu nome, Tua majestade. Oh Jesus, nós Te glorificamos nesta noite. Aleluia. Senhor, batiza no Espírito Santo, traga um renovo do Espírito Santo. Meu Senhor, confirma chamados do Espírito nesta noite. Distribui dons de ministérios, dons espirituais. Levanta uma igreja cheia da Tua graça, da Sua presença, da Sua glória, Jesus. Oh, bendito seja Teu nome. Abençoa este homem, esta mulher, este casal, esta família, este lar, esta casa. Hoje o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, nos transformar, nos ajudar a caminhar. Entra com providência nesta causa, nesta luta, nesta batalha, nesta guerra. Espírito Santo, sopra como sopraste sobre aquele vale de ossos secos. Sopra sobre a nossa vida nesta noite, nos ensinando a Te glorificar e a Te adorar na beleza da Tua santidade. Oh, no nome de Jesus de Nazaré.
Glorifique a Ele, deixe Ele governar a tua vida. Reconheça que Ele é Senhor da tua vida, que sem Ele nada você pode fazer. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Ó Deus Todo-Poderoso, oh aleluia. Numa narabassúria, que andarabacatoquecine-me-que-andarabassúria. Glorificamos o teu nome, Jesus. Abençoa esta igreja. Levanta uma geração de adoradores, de homens e mulheres tementes ao Senhor, que estejam dispostos a serem instrumentos do Senhor nesta cidade. Nós não fomos chamados, meu Deus, para outro lugar, mas para esta igreja local. Jesus, em teu nome nós oramos esta noite, invocamos ao Senhor, clamamos por tua misericórdia, por tua graça, segundo a medida do dom de Cristo, da graça de Cristo repartida e dada a cada um de nós. Abre o nosso entendimento para poder compreender e entender tua palavra e aplicá-la na nossa vida, para edificar a nossa vida sobre a rocha. Meu Pai, que não sejamos ouvintes negligentes, mas que sejamos ouvintes praticantes, porque aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem inteligente, prudente, que edifica a sua vida sobre a rocha. Cai a chuva, bate os ventos, descem os rios, mas não pode derrubar aquela casa, porque ela está edificada sobre a rocha. Pai, dá fruto, não aquele que ouve, mas aquele que ouve e põe em prática. Nos ajuda a praticar a tua palavra, a viver tua palavra, a sermos plenos, para não sermos meninos, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos pregadores, que pregam um evangelho deturpado. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos leva à maturidade cristã, às alturas espirituais em Cristo Jesus. Oh Deus maravilhoso, glorificado seja teu poderoso nome, exaltado seja teu glorioso nome. Aleluia, bendito seja teu nome, Jesus. Queremos te agradecer, porque teu Espírito Santo nos trouxe à tua casa esta noite, para aprender de ti, para sermos edificados em ti, para sermos cheios da sua graça e presença. Papai do céu, Papai amado, Papai querido, abençoa teu povo, abençoa essa igreja. Teus filhos vão retornar para os seus lares, mas que retornem cheios de ti. Que o Senhor os guarde, lhe dando o restante de terça-feira abençoado, uma quarta-feira debaixo da tua proteção. Livra-os do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia, do espanto noturno. Livra teu povo de todas as ciladas do mal. Nós oramos a ti, Senhor, esta noite, te dando graças em nome de Jesus.